pessoal, terça-feira, como já é tradição, começando mais um Papo a Mais aqui no canal Cidades em Cena. E lembrando que o canal de Cidades em Cena está com logomarca nova, nós estreamos ontem. E isso, pessoal, é apenas o início das novidades que vem por aí. Pode parecer pequeno, mas se preparem que vem muita coisa boa por aí. E antes da gente começar o nosso trabalho, como já é de praxe aqui, a gente precisa fazer os agradecimentos que fazem o nosso programa acontecer, tudo isso aqui acontecer. Temos que agradecer as pessoas, né, que ajudam tudo isso a se realizar. Começando, claro, pela .br Comunicação, que tem toda essa estrutura para fazer o podcast acontecer, para produções audiovisuais a que você precisar, né? Lembrando também que a .br Comunicação ela é especializada em imagens com drone, lembrando que o drone da .br Comunicação é um drone homologado na ANAC, no DCEA, na Anatel. O operador do drone também é homologado nas 3 entidades, então, ou seja, é um trabalho dentro da lei, dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade. E isso traz para o seu trabalho, para o seu evento, a credibilidade e a qualidade que vocês merecem. Agradecer também a Tech Shop, do meu amigo Adailton Vieira, que é um grande incentivador aqui. E lembrando que lá na Tech Shop você encontra tudo para suprimentos de informática, papelaria, material escolar, ainda mais nós estamos no início, né, do ano letivo aí. E lá vocês encontram também manutenção de computadores, notebooks, celulares. Então, precisou, procura a Tech Shop. Para quem estiver pegando estrada, quem vive na estrada igual eu, igual todo mundo, passando por Carandaí, você bateu aquele cansaço, para lá no Estação Carandaí, fica ali, logo chegando em Carandaí, vai estar à sua esquerda sentido Belo Horizonte e à sua direita sentido Rio de Janeiro. Lá você vai encontrar sempre um café fresquinho, aquele pãozinho de queijo saindo do forno, salgados, sanduíches, almoço e principalmente aquela estrutura para você fazer aquele pit stop, para ficar legal, para poder seguir estrada. Agradecer também um parceiro de muito tempo já aqui no canal, desde 2022 são parceiros nossos, que são o pessoal da Jomap. A Jomap, que é uma empresa líder em implementos para pecuária leiteira, não só de Barbacena, mas de toda a região, abrangendo outros estados também do Brasil. E lembrando que lá na Jomap, além de tudo que você precisa para sua propriedade na questão da pecuária leiteira, você também dá conta com uma equipe de profissionais para te dar o suporte técnico necessário 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a sua produção nunca vai parar, porque vai ter sempre gente capacitada esperando para te ajudar. Também agradecer outros grandes parceiros aqui, já de tempos aqui do canal, que é o Gastro BQ. O Gastro BQ é um restaurante que é delicioso aqui em Barbacena, fica ali perto da Basílica de São José Operário, e lá você encontra aquela comidinha caseira fora de casa, eu costumo falar muito isso, né? Que é preparada pela Bel, pelo Alexandre, pelo Jean, pela Cíntia, pelo Gustavo, toda a equipe lá do Gastro, para que você sempre tenha aquela refeição de qualidade na hora do almoço. E agora, senhoras e senhores, vamos apresentar ela. E vocês já sabem quem são, porque vocês já estão vendo aí no título, mas ela hoje estamos na presença da realeza, então merece uma apresentação à altura. Senhoras e senhores, hoje estamos na presença dela, a Rainha das Rosas 2024. Senhoras e senhores,
Aplausos para Camille Dias. Seja bem-vinda, Camille. Muito obrigada, Silvio. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu espero que vocês gostem desse bate-papo, porque assim, vai ser incrível. Não, com certeza vai ser, porque ainda mais com... Gente, é a rainha das rosas que tá aqui. Não é qualquer coisa, é a rainha. Então, temos que nos portar também como cavalheiros perante a realeza. Camille, é o seguinte, conta pra mim. Conta um pouquinho pra mim, quem é a Camille Dias? Bom, a Camille Dias, ela é uma menina-mulher, eu diria, né? Ela é uma menina-mulher em fase de conhecimento, de crescimento próprio, né? É uma menina muito extrovertida, muito alegre também. Posso dizer, assim, que é uma pessoa muito bem resolvida de si, gosta muito de conversar, de sair, de aproveitar a vida. Sou uma pessoa muito estressada também, talvez um pouquinho, eu diria. E, assim, eu sou uma pessoa... A Camille é uma pessoa muito tranquila e muito estressada ao mesmo tempo. Ela é uma pessoa feliz, eu diria. Eu gosto de resumir a Camille Dias nessa palavra. Feliz. A Camille é uma pessoa muito feliz e muito grata também. E, Camille, é o seguinte, você foi eleita, né, na última festa, né, da Rainha das Rosas como a atual Rainha das Rosas, né? Sim. Óbvio, né, gente? Desculpa, eu sei que pode parecer estranho. Mas é o seguinte, Camille, me conta, como que foi, assim, a jornada, que foi uma verdadeira maratona, né, para chegar com certeza. até o resultado ali. Como que foi todo esse processo? Como que você, assim, foi você que decidiu, falou assim, não, eu vou me candidatar à Rainha das Rosas, foram as pessoas que te incentivaram. Conta pra gente desde lá do antes, pra gente passar até chegar à coroação. Então, como eu sempre digo, a gente cria, né, cria sentimentos, mas nem sempre a gente coloca aquilo em prática. Então, vai muito do incentivo das pessoas também. Como eu sempre digo, toda vez que eu conto essa história, aconteceu uma situação no meu 3º ano do ensino médio, onde eu sofri um certo bullying e racismo ao mesmo tempo, e isso mexeu demais com a minha autoestima, mexeu muito com a pessoa que eu era. Então, isso me deu um certo bloqueio com a minha aparência, principalmente com o meu cabelo. Então, assim, eu criei um bloqueio muito, muito grande, até mesmo da minha personalidade. Eu já não mais me identificava, certo? Porém, entretanto, quando eu estava fazendo o meu jovem aprendiz na empresa Rivelli Alimentos, a minha instrutora, né, as minhas amizades de lá, sempre falaram que eu era muito bonita, que eu deveria sim me candidatar a concursos de beleza. Só que por conta dessa situação no 3º ano do ensino médio, eu não acreditava muito que isso poderia acontecer. Até que chegou um momento que, assim, muitas pessoas começaram a falar aquilo e eu falei, gente, será que eu tô ficando doida ou realmente isso é possível? Então, assim, foi muito uma questão de incentivo também. Era necessário, eu queria, apesar dos medos, né, apesar dos apesares, então foi muito uma questão de incentivo também. Eu fui incentivada a isso, até que chegou a grande seletiva, né? Eu fui na penúltima seletiva, que foi no Polivalente, que foi até a Princesa Giovana que passou. E, assim, eu cheguei até ficar no top 10 das meninas. E, assim, quando falaram assim, número 10, e eu fiquei no top 10, meu coração já deu aquela acelerada. Falei, não é possível, né? Já tem um porém ali, já tem alguma chance. Tudo bem, fui pra casa mega feliz, mesmo não tendo sido selecionada. Cheguei e falei com a minha mãe, mãe, não sei se eu vou na próxima seletiva, acho que isso já foi uma grande conquista. Até que eu conversei com a Xênia, gerente de marketing da Rivelli, que era uma segunda mãe pra mim, ela tava sempre ali me impulsionando, me apoiando. E ela falou assim, não, vai sim, você vai sim, vai ser agora, vai dar certo. E eu fui na segunda seletiva, na última seletiva, né, que foi na Praça da Estação, e foi aonde eu passei. Que o meu discurso foi contando toda essa situação e eu deixei bem claro que eu só estava entrando no Rainha das Rosas por conta da situação que aconteceu no 3º ano do ensino médio. Que, assim, o meu foco sempre foi incentivar essas meninas, sempre foi encorajar essas meninas que já passaram por esse tipo de situação ou até mesmo que, assim, se sentiam excluídas em certas partes da vida delas. Então, assim, foi aí que tudo começou. Como você disse, foi uma jornada muito grande, né? O Rainha das Rosas são 3, 4 meses de muito aprendizado, são 3, 4 meses muito intensos com as outras princesas. É muito, muito bacana, é uma experiência única que a gente vive. Nossa, é um sentimento, assim, que eu não consigo descrever de tão incrível que é, sabe? É um processo, assim, muito bom, ao mesmo tempo muito turbulento, é um processo muito gostoso, mas dá aquele nervoso, né?
Mas assim, foi muito bacana. A gente teve 15 visitas aos patrocinadores. A gente ganhou muito presente, a gente conheceu muitas pessoas, a gente foi, né? A gente conheceu Barbacena, Barbacena nos conheceu. Foi um processo muito gostoso. Eu gosto muito de agradecer não só o pessoal da prefeitura, o pessoal da diretoria, as meninas, a Tati, o Ale, que estava sempre ali com a gente, sabe? Sempre se dedicando para dar sempre o melhor dele para nós, princesas. E, assim, agradecer as meninas, porque, assim, sem elas, eu sempre falo, o Rainha das Rosas, ele enquanto existe o processo, antes da coroação. O Rainha das Rosas, ele é feito quando ainda tem as meninas, quando ainda tem todas as 15 princesas. Porque a partir do momento que uma é coroada, é você por si. É você, rainha e só. Mas o processo, ele passa a ser mais gostoso a partir do momento que tem as outras princesas. Então, assim, eu gosto sempre de agradecer às outras meninas. Elas fazem o processo ser muito mais leve do que parece. É algo muito bom. Agradecer também a Casa Concept, que sempre nos produziu muito bem, assim, realmente uma vida de princesa que tínhamos. É, assim, incrível, a todos os patrocinadores, um melhor que os outros. Então, assim, foi incrível, até chegar o grande dia, né? O grande dia é o dia que bate aquele nervosismo, mas no fim das contas sempre dá certo. E, Camila, é o seguinte, igual você falou aqui, né, tem todo uma maratona e tudo. E, assim, quando você foi escolhida na seletiva, a gente vai sempre estar sempre voltando. Não, porque tudo bem. A gente tem, para nós que estamos de fora, a gente não conhece os bastidores, vamos colocar assim, do concurso, né? Então, por isso que a gente tem que perguntar, porque só quem viveu é que sabe. Sabe, sim. Então, assim, e sem contar que esse ano vocês tiveram como madrinha do concurso a cantora Cláudia Leite. Com certeza. E vocês chegaram a ter contato com ela? Sim. Um dia antes do concurso, a gente conheceu pessoalmente a nossa embaixadora. Nossa, Cláudia Leite, um amor de pessoa. Um beijo para nossa querida Cláudia Leite. Ela, assim, um doce. Todas nós tivemos a oportunidade de abraçá-la, conversar com ela e também de tirar uma foto. Então, assim, foi algo muito bacana. Foi uma surpresa para todas nós, porque no projeto, né, projeto social, eles contaram pra gente que a gente teria como embaixadora a Cláudia Leite. Então, foi uma surpresa enorme, mas foi algo muito bom. Eu imagino, porque assim, tá presente, está com uma grande artista como ela presente, deve ser bem assim, gente, impactante, né? Eu posso dizer por mim, talvez eu não posso dizer por todas as outras meninas, mas eu tava muito nervosa. Nossa, ver aquela mulher assim na nossa frente, falei, gente, quem somos nós? E ela assim, um doce, Silvio. Nossa, ela é tão simpática. Ai, é surreal, ela parece um ser de outro mundo. Legal, porque assim, a gente tem a impressão assim de nem sempre o artista é simpático, não, né? Sim, pois é. E ela, assim, um amor de pessoa, sempre conversando, sempre rindo. Foi literalmente uma conversa, foi literalmente um bate-papo. Não foi nada muito formal, todo mundo muito duro, não. Foi todo mundo se soltou, foi algo muito bacana. Porque eu cheguei a acompanhar alguns stories, né, que foram postados, alguns reels também, e realmente transmitiu essa leveza, né? Sim, porque ela parece ser uma pessoa bem, assim, bem-humorada, pra cima, né? Demais, ela é super alta astral, nossa, ela é surreal. Foi um dos melhores momentos do Rainha das Rosas, apesar de ter sido um dos últimos antes da nossa coroação, mas foi, assim, incrível mesmo. Legal, eu fico imaginando. E aí, assim, vamos voltar um pouquinho depois da seletiva. Depois que você foi eleita ali, na seletiva, você foi escolhida na seletiva e... Como que foi depois, tipo assim, aquela noite ali, você ficou pensando naquilo, tipo assim, você já imaginou assim, nossa, será que eu vou ganhar? Será que eu não vou ganhar? Começou a vir esse tipo de pensamento na sua cabeça? Por incrível que pareça, não. Porque o que acontece? Eu não passei na minha primeira seletiva, né? Então, assim, eu já tinha... Não é que eu tinha sido realizada, mas pra mim, aquilo ali já tinha sido suficiente sem ser selecionada. Quando eu fui, eu falei, caraca, e agora? Não entrei assim, nossa, não sei o que eu vou fazer. Mas é porque eu realmente não sabia o que iria acontecer pós-eleição da minha seletiva. Então, assim, eu literalmente não sabia muito bem o que fazer.
Só sei que eu tava mega feliz, mega realizada. Todas as mulheres da minha família, todo o pessoal da minha família tava, assim, muito orgulhoso. E eu só sabia pensar assim, agora é a hora, né? Agora é a hora de fazer acontecer o porquê eu entrei aqui. Então, assim, eu não pensei, nossa, será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Não, nunca pensei nisso, na verdade. Muito pelo contrário, sabe? Eu sempre pensei assim, independente do resultado, eu já cheguei até aqui. Porque eu não sei se você chegou a acompanhar alguma das seletivas, mas são, assim, são mais de 25 meninas. Teve seletiva que teve 30, 32 meninas pra ser somente uma selecionada. Então, assim, eu pensei, caraca, em meio de tantas ali, eu fui a escolhida. Então, assim, já é uma conquista enorme. Então, a maior parte do tempo, eu nem sempre pensava na coroa. Eu pensava em fazer com que o processo fosse mais leve e divertido possível, para que quando chegasse no dia da eleição, como diz a minha mãe, Daniela Nassasse, um beijo, eu te amo demais, deitar com a cabeça no travesseiro e falar, eu fiz tudo que eu podia e da melhor forma. Então, assim, eu nunca pensei, nossa, eu tenho que fazer aquilo ali pra me ganhar. Não, muito pelo contrário. Sempre pensava, eu tenho que fazer de tudo para que eu deite a cabeça no travesseiro e pensar, eu fiz tudo da melhor maneira e tá bom, o resultado é esse e tá ótimo. Então, assim, foi muito tranquilo. E assim, as princesas, né? Elas têm que desenvolver atividades ao longo da seletiva até o concurso. Sim. Né? Quais que foram as suas atividades nesse período? A gente tem aula de passarela, com a nossa professora Paula Campos, que também é uma grande miss. Aliás, ela vai estar aqui. Ah, Paula. Paula Campos. A gente teve aula de oratória com o Giovanni, né? A gente também chegou a ter conversas com a nossa rainha de 2022, a Thaís Milena. Ela chegou a dar algumas dicas de oratória pra gente. Deixa eu pensar. Eu acredito que foram só. Aula de passarela, aula de oratória. E as visitas aos patrocinadores, que eu estou me lembrando, foram essas. Que são o essencial, você saber se comunicar perante ao público e você saber desfilar durante a passarela. Essas são as coisas que a gente aprende, mas os requisitos para você, né, eu diria ser coroada, ou que pega ali no dia mesmo, são mais, acredito que são 5. Acredito que são 5, mas que pegaram firme mesmo durante o nosso processo foram as aulas de oratória e aulas de passarela. Aula de dança também, com... Ai, eu esqueci o nome dele. O Romário? Não, eu esqueci o nome dele. Gente, ele é um querido. Ai, eu esqueci mesmo o nome dele. Eu te amo, mas eu esqueci seu nome. Nossa, eu esqueci mesmo. Não é Wagner, eu esqueci o nome dele. Não, daqui a pouco você lembra. Mas só sei que ele é um querido. Tivemos aulas de dança também, aulas de coreografia. Sim, e você chegou a abraçar algum projeto social nessa época ou não? Se você fala durante esse concurso? Não, tanto durante o concurso quanto depois, tá. né? Sim. A gente teve também um projeto social, né? No começo do concurso, a gente tem uma reunião que eles dividem as princesas em grupos e aí tem um tema específico igual, né? Cada ano tem um tema. O nosso tema do ano passado foram Todas São Rainhas. Cada grupo escolhe algum lugar para poder aplicar o projeto social. Inclusive, meu grupo, que foi composto por mim, Vitória, Gabriela, Isadora Novak e Karina, a gente fez no São Miguel Arcanjo, na Casa de Lar para Idosos. E assim, foi um projeto muito bacana. E durante esse tempo a gente vai desenvolvendo também. A gente tenta arrecadar as coisas. É algo muito bacana. Ah, que bacana. E aí, cara, aí vamos chegar ao dia do concurso, no sábado do dia do concurso. Como que é a ansiedade antes? A gente nem dorme. Essa é a verdade. Na sexta-feira encontramos com a Cláudia Leite. Ninguém jamais queria dormir por aí, né? Na sexta-feira, fomos bem plenos pra casa. Eu ainda cheguei em casa e falei, nossa, vou dormir que nem um anjo, que amanhã é o grande dia. Quem disse que a gente dorme? Você tira um cochilinho e fala, meu Deus, tá chegando a hora. Fora que todo mundo se encontra 6 horas, 6h30 na Casa Concert pra gente se produzir, né? E ali começa cabelo, maquiagem, unha. Ai, meu Deus, amiga, eu tô muito ansiosa. Nossa, eu não dormi nada. E treina discurso daqui, hora dali, reza dali. A ansiedade é muito, muito, muito grande. Só que a Tati, o Ale, o pessoal da Casa Conte sempre fala, mantenha calma porque assim, é só lá que vai acontecer. Então assim, a ansiedade é enorme. Nossa, Jesus, a gente não dorme. Eu particularmente sempre fui muito ligada no 220. Qualquer evento que a gente tinha, eu sempre chegava 5, 6 horas da manhã,
pulando, gritando, porque assim, tem que deixar espantar a ansiedade. Só sei que naquele dia eu já cheguei gritando, cheguei berrando, mas chega um ponto que você cansa, chega um ponto que a ansiedade ataca, que você fala, misericórdia, e agora, o que eu vou fazer? Mas é uma ansiedade gostosa, porque você fala assim, caraca, chegou o dia, mas também tem ansiedade do lado de ruim, porque acabou o processo, né? Durante 4 meses aquilo ali acaba, mas assim, é uma ansiedade muito, muito, muito boa. No dia, lá atrás, né, que a gente fica no camarim para as trocas de figurinos e etc. Nossa senhora, tinha menina chorando, tinha menina passando mal, tinha gente treinando discurso, e é uma loucura, mas assim, é uma coisa muito, muito, muito boa. Eu fiquei porque realmente deve ser uma adrenalina. Ah, né? demais, nossa, credo. Eu falo assim, mas assim, no dia, eu tenho muita essa neurose de ficar reassistindo a coroação. Ah, porque você ganhou? Não. Mas é porque eu sempre gosto de ficar ali, de reviver o momento, sabe? Porque, igual eu falo, a companhia das meninas faz muita falta, aqueles momentos que a gente viveu faz muita falta. E no dia você consegue sentir aquilo de novo. Porque você ganhou? Não, mas a presença das meninas, a presença da coreografia, aquele clima, aquele lugar lindo. Então, assim, eu sempre tô assistindo. E, inclusive, quando é a minha hora de fazer a passarela, ou na minha hora de discursar, eu tô rindo, mas eu tô rindo de dar gargalhada, eu consigo ver os ombros pulando, assim. Aí eu lembro que a Felícia, a mãe da Helena, né, de 2023, ela ainda fala assim, você tava tão calma, né, Camille, que você nem me viu indo lá com a Helena. Eu falei, não, nem te vi. Porque eu, particularmente, achava que eu estava calma. Mas você olha, você consegue ver que eu ou estava rindo de felicidade ou estava rindo de nervosismo. Mas, assim, é algo muito, muito bacana. Eu, particularmente, adorei. Imagino, porque deve ser uma... Tipo assim, é meio que tá realizando um sonho. Um sonho, é. Poxa, dentre tantas, eu cheguei ali, Sim, né? nossa. E eu falo com você, minutos antes de, nossa, a Rainha das Rosas é a Camille Sara. Não, mas ali, eu particularmente já me sentia realizada. Porque você chegou, eu te falei no começo, você ser a escolhida de ser uma princesa das rosas, dentre tantas outras meninas que não foram selecionadas, pra mim já é uma conquista enorme. Você fala, caraca, uma flor me escolheu, um patrocinador me escolheu. Então, assim, pra mim aquilo ali já é uma grande conquista. E foi até bom você falar isso. Ô Camille, cada candidata representa uma qualidade de flor. Sim. A sua qual foi? A minha foi a flor ambiense, a rosa ambiense. Uma coisa assim, maluca, que é igual eu falo, gente, eu sempre falo isso. Se em algum momento durante o concurso eu tinha sorte, a sorte estava do meu lado. Porque eu tirei a flor da nossa rainha de 2022, Thaís Milena, e tirei o patrocinador da nossa rainha de 2023, Helena Mota. Então, assim... Então já estava destinada... E foi, assim, uma loucura muito grande. Porque são sorteios, né? Durante o sorteio você tira uma rosa e tira um patrocinador. E eu queria muito uma flor ou uma rosa em específico, por conta do meu cabelo, traços e etc. E eu não consegui aquela rosa. Na hora eu murchei. Falei, nossa, gente, eu não tirei a rosa que eu queria. A minha mãe estava sentada atrás de mim, ela, Camille, é linda sua flor. Nem tinha parado para raciocinar que tinha sido da nossa rainha. A Deligélia Sorvetes, eu já tinha entendido que tinha sido da Helena, porque era recente. Falei, tudo bem. Passou um tempo depois, que todas as meninas já tinham, né, retirado rosas e patrocinadores, que me deu aquele boom. Falei, gente, eu tirei a rosa da Thaís e o patrocinador da Helena. Que isso? Tô reclamando do quê? Nossa, eu fiquei mega, mega feliz. Então, assim, meio que já estava predestinado ao sucesso, né? Pois é, eu só não sabia, mas estava. É uma sensação louca. E como é que foi o convívio com as meninas durante o processo do processo Do concurso. Do concurso, gente, é tanta coisa que acaba... Como é que foi essa convivência durante o concurso? Eu gosto de ser bem sincera em relação a isso, porque muita gente acha que tudo vai ser, por ser rosas e flores, vai ser tudo muitas rosas e flores, e não é. Não é, porque é assim. São 15 meninas, são 15 mulheres dentro de um local só, atrás de uma coisa. Certo? Você já pensa, uma ou duas mulheres juntas já dá picunha, imagina 15. Então, assim, já é de se imaginar que as 15 não vão se bicar. Qual que é o nome da sua mãe? Daniela. Ah, tá, não. Não, essa aqui que mandou mensagem é minha prima. Pode falar. E assim, você já pensa, 15 mulheres em um lugar só,
Nem sempre, né, vai bater. Nossa, imagina. Então, mas a maior parte do tempo a gente se dava bem. Teve momentos de picuinhas, de intrigas, sim, porque é normal. Como faz parte de Exatamente. todo concurso. É igual eu falo, uma das coisas que eu quero, assim, muito conversar com as meninas, quero muito ter o convívio com as meninas esse ano, é para elas não imaginarem que, assim, vão ser todas coleguinhas, porque não vai ser. Não vai ser porque vai chegar uma hora que, assim, todas têm a mesma oportunidade, sabe? Assim, apesar de que nem sempre tem, mas grande parte vocês têm a mesma oportunidade. Assim como todas usam praticamente o mesmo vestido, o mesmo modelo de vestido, o mesmo sapato, o mesmo brinco, colar, tudo. Porém, entretanto, você faz do feijão uma feijoada. Já que você recebe feijão, você faz aquilo que você quiser. Então, vai ter meninas que vai se destacar mais que você, certo? E por algum momento aquilo ali vai te abalar. E é normal. Então, o que você faz? Ou você senta e chora, ou você toma parte daquilo, né, e vai atrás da sua feijoada também. Então, assim, aconteceu momentos em que, enquanto a coleguinha estava se destacando, outras não gostavam, aí outras ficavam, nossa senhora. E a gente falava assim, vai chorar por quê? Vai atrás da sua feijoada também. Inclusive a Paula, a Tati sempre falava, todas têm a mesma oportunidade, você tem que correr atrás do seu. Inclusive, isso acontecia muito comigo. Eu ficava, nossa, gente, será que eu tô sem tempo? Ou será que eu não tô falando isso certo? Então, a Xênia, gente, nossa, a Xênia, a Felícia, minha mãe, sou eternamente gratas a elas, porque elas estavam sempre ali, sempre me impulsionando, apesar de eu quase nunca ter tempo. Então, ela sempre falava, grava um vídeo, corre atrás, se destaca também. Não é que você tem que passar na frente da coleguinha, mas você tem que estar ali, sabe? De lado a lado. Então, assim, não foram sempre flores, mas a maior parte do tempo teve as partes boas também. A maior parte do tempo foi bom. Nem sempre foi picuinha, mas teve picuinhas, sim. E assim, é claro, falando agora, parece que todo o processo que você passou foi um processo que você estava plena o tempo todo. Houve aquele momento assim, que bateu assim, aquele desânimo, assim, às vezes bate aquele... Teve um episódio da minha vida bem pessoal, que isso eu vou até comentar com vocês aqui, que em algum momento eu nunca quis desistir do concurso. Mas teve algum momento que eu só queria falar, pelo amor de Deus, eu só preciso de uma praia, um silêncio e não quero saber de mais nada durante um tempo. Eu perdi a minha sogra tem uns 5 meses, e a gente era muito amiga, eu namoro tem 3 anos, e eu conheci ela há 4 anos e meio. Então, assim, eu conheci ela antes de conhecer o Juan, e quando ela faleceu, isso mexeu muito comigo. E foi pelas minhas contas que você falou aqui... Ela morreu em agosto. Em agosto. Ah, tá. Então tem mais tempo. Setembro, Então, assim, isso mexeu muito comigo. Então, foi um episódio que eu não queria saber mais de treinar meu discurso, eu não queria saber mais de passarela. Por qual motivo? Eu lembro que a última vez que eu vi ela antes dela ser internada foi na minha visita ao patrocinador. Então, assim, ela me viu toda arrumada, eu vi ela e depois disso acabou. Então, tipo assim, a minha última lembrança dela foi ali. E depois eu lembro que quando ela faleceu, eu fui perdendo o encanto. Não o encanto do concurso em si, mas é porque já tava tanta coisa, foi muita coisa, já tava chegando perto do concurso, já, tipo assim, eram somente 2 meses, e 2 meses passa assim, a gente sabe. Eram somente 2 meses, já tava na hora, assim, da gente realmente começar a pegar firme no discurso, e aí tinha a morte dela pra cá, eu tava abalada de lá, então, assim, teve esse momento. Mas dentro do concurso em si, não. Por incrível que pareça, não. Apesar de eu estar sempre ali ligada no 220, porque na época eu ainda estava no meu Jovem Aprendiz da Rivério, mas antes disso, não. Eu nunca tive um momento de falar, nossa, cansei. Mas nesse episódio, eu meio que dei uma abalada, sabe? Inclusive, assim, eu tava meio murcha, não queria muita coisa. Mas a gente faz de tudo pra levantar. Então, assim, eu fiquei muito feliz que eu tenha ganhado, porque em algum momento eu senti ela perto de mim, eu senti que ela estava ali. Então, assim, eu não me deixei levar pelo luto, sabe? Talvez eu não tive tempo suficiente para viver o luto, mas isso me deu força o suficiente para estar aqui onde eu tô hoje em dia. E afinal de contas, você agora, pelo menos... Não, a partir de agora você é a rainha, o título de Rainha das Rosas 2024, ninguém vai tirar de você. Eternamente meu, graças a Deus. Cada rainha tem a sua glória, Sim, né? Sim, com certeza. Nós tivemos o Thiago Rossi, que até já mandou aqui mensagem. Aqui, Oi, querido! Majestade, realmente, meu filho, é a majestade. Ele juntamente com a Isabela Paulucci, eles lançaram um livro em homenagem a todas as rainhas das rosas, né?
E você vai estar eternizada Ai, nas eternamente páginas nos do livro, livros. do livro. Gente, Né? lindos escritores, sou apaixonada com os dois. Tiago, meu querido, Isabela, meu querido. Gente, eu tô assim, encantada. Inclusive, uma das coisas que, assim, no meio dessa euforia, eu não lembrava que tinha o livro. Eu sabia que tinha o livro, mas não que eu estaria nele. Então, eu falei assim, caraca, eu vou estar no livro das rainhas da minha cidade. Falei, gente, que isso? Tem coisa melhor que isso? Tem não. E uma coisa que eu acho legal aqui em Barbacena é que, assim, Barbacena é uma cidade conhecida pelos concursos de beleza, né, tradição, mas o título Rainha das Rosas, ele fica maior até mesmo que o de Miss Barbacena, né? Vista a importância que tem para a cidade. Uma coisa muito importante é que as pessoas olham assim, né? Inclusive, uma amiga minha, Angélica, beijo, meu amor, eu te amo. Ela sempre fala, ai, você é muito conhecido, você é muito conhecido. E eu falo, não, nada a ver, nada a ver. Apesar de que realmente é verdade. Por quê? Pós-coroação, bem pertinho ali, eu cheguei, a minha avó é de Macaé, né? Eu cheguei a levá-la na Deligele, que foi meu patrocinador, pra ela conhecer. Tomamos o sorvete, eu pisei fora da Deligele, tinha umas 3, 4 pessoas esperando pra tirar foto comigo. E eu falei assim, caraca, gente, realmente isso é verdade. Eu falei, mas deve ser só pós-coroação. Passou um tempo igual, hoje em dia, igual, essa semana agora. São 5 meses, já tem 5 meses. Passou uma moça assim, né? Eu estava com a minha camisa da torcida. Ela olhou assim: nossa, você que é a Miss de Barbacena? Não, Miss não, né? Você que é a rainha das rosas. E eu sempre começo a rir e falo: eu que sou a rainha das rosas. Então, assim, realmente, essa palavra, rainha das rosas, nessa frase, esse título, ele é muito forte na cidade. Porque você não é só o roxinho mais bonito. Você representa a Barbacena. Você tá ali representando outras mulheres, outras meninas. Você é o símbolo durante o ano. Então, assim, é algo muito, muito bacana. Não, e assim, a rainha, assim, ainda mais as rosas, que são tem uma importância muito grande para a cidade. Então, assim, é um peso, né? E assim, depois, aí você foi... Aí vamos voltar lá para o momento do desfile, do concurso. Já houve o desfile, vocês estão todas ali alinhadas, esperando o resultado. O coração bateu acelerado? Com certeza. Se teve uma das meninas que quase não caiu duro naquele dia, eu mudo de nome. Impossível. Uma das coisas assim, que foi surreal, a minha mãe junto com a Xênia, Felícia, todo mundo da minha família, todo mundo fez torcida. Todo mundo. Uma torcida enorme, enorme. E assim, eu fiquei deslumbrada. Por quê? Eu sabia que teria torcida. Eu não sabia que seria tão grande. Então, naquele momento que tá as 15 meninas enfileiradas assim, a luz está mais baixa, com a nossa rainha Helena Mota segurando a minha coroa por trás. Quando a luz abaixa, eu vejo aquela tropa, mas aquele bonde, segurando uma faixa enorme, com meu rosto escrito Camille Sara, Rainha das Rosas, todo mundo com a minha camisa estampada, gritando. O coração já estava acelerado, eu comecei a chorar. E como é que foi, assim, a sensação? Porque, assim, para quem não acompanha o desfile, que ainda nunca teve a oportunidade de presenciar, as 15 candidatas ficam voltadas para o público, para os jurados, e a rainha do ano anterior, ela vem por trás das candidatas, fica andando e faz a coroação sem a vencedora saber. Né? Então, assim, como que foi sentir a coroa sendo colocada na sua cabeça? Eu começo a rir dessa história, por quê? No dia, eu fui pra Casa Concept, certo? Mas eu não quis fazer o babyliss, como eu fiz na foto oficial. Eu quis ir com o meu cabelo natural, já que era o motivo oficial de eu estar dentro da Rainha das Rosas. Então, eu mesma finalizei o meu cabelo, eu dei o volume nele com o secador. Porém, como eu estava muito ansiosa, estava abafada no dia, aquele calor, eu comecei a suar. Então, meu cabelo ficou úmido. Veio a Helena com a coroa assim por trás e o Alexandre tava... E a Rainha das Rosas de 2024 é o diamante desta temporada. E tipo assim, tá a Helena andando e eu chorando, Aí na hora que ele fala Camille e Sara, eu abaixo. E na hora que eu levanto, a Helena custando colocar a coroa na minha cabeça. Mas por quê? Ela tava nervosa, eu estava nervosa, o cabelo tava molhado, o trem não parava. Então assim, foi uma sensação, igual nas minhas entrevistas, eu tô sempre repetindo a mesma coisa. É um mix de sentimentos. Na hora, você não sabe se você fica feliz, se você chora,
Porque, assim, é muita coisa, é muita informação, aí solta aquele tanto de foguete. É uma coisa muito louca. Só sei que, assim, na hora eu agachei, levantei e comecei a abraçar a Helena. Tadinha, eu não nem entendo dela colocar a coroa, eu já tava abraçando ela. Aí depois ela vira a coroa, ela tentou colocar a coroa, aí foi um custo pra colocar, a Tati ajuda, a Helena tira, e foi um custo. Mas é uma sensação muito boa. Na hora, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Por quê? Eu tava chorando porque eu via torcida. Aí eu não sabia se eu chorava porque eu tava com a torcida gritando. Eu não sabia se eu chorava porque que eu ganhei, se eu tava feliz porque que eu ganhei. Ah, foi uma loucura, foi literalmente um mix. Mas eu estava e estou mega feliz. Eu imagino que assim, com certeza, assim, depois de tudo que você passou, e chega ali e é coroada a Rainha das Rosas. Eu imagino que é uma catarse de sentimentos e pensamentos que eu juro. devem ser uma loucura. Ah, não. Eu até hoje não faço ideia do que eu tava pensando. Eu juro pra você. Inclusive, eu sempre falo, Camille, você sabe que você é Rainha das Rosas? Eu sei. Mas se a sua ficha já caiu, não. Não, porque é igual eu falo. A minha coroa, a maior parte do tempo, ela não fica exposta. Ela fica dentro da malinha que você viu que eu trouxe ela fica guardadinha junto com a minha faixa. Mas toda vez que toca nesse assunto, que eu vejo algum vídeo, que eu escuto a música... Ah, lembrei o nome do coreógrafo. Abner. Abner, meu querido, lembrei de você. Eu falei que ia lembrar, tá vendo? Eu lembro da música que o Abner escolheu pra nossa coreografia, então assim, me bate aquele nervosismo, o coração palpita mais forte, e eu lembro, aí eu falo, caraca, eu sou a Rainha das Rosas. Então assim, eu não faço ideia do que eu tava pensando, mas até hoje minha ficha não caiu. Eu imagino. E assim, né, você participou do concurso de beleza mais importante da região. Sim. Desde criança, assim, você sempre teve vontade de participar desses concursos? Como é que era? Uma das coisas que eu esqueci de falar pra você de quem é a Camille, é que a Camille é uma pessoa, assim, muito indecisa também. Se eu falar, nossa, eu sei tudo que eu vou fazer da minha vida, mentira. Eu sei que eu vou ser feliz. Eu prezo pela minha felicidade. Isso eu não troco. Isso é importantíssimo. Não abro mão disso por nada nessa vida. Mas a Camille de hoje em dia, a Camille de 5 anos atrás, a Camille de 5 anos de idade... Sempre teve vontade de ser tudo. Ser modelo, ser aeromoça, ser bibliotecária. Ih, nossa, já tive vontade de ser tudo. Mas por que não pode? Você é uma menina de 18 anos, tá? Ainda tem muita vida pela frente. Juro. Ainda. Então, assim, eu já quis ser modelo. O meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha família, parte de pai, mora no Rio. Então, assim, eles sempre falavam, nossa, você tem um rosto muito bonito, você tem uns traços africanos, afros, muito assim, muito marcantes, são coisas assim, você é uma mistura muito linda. Então, você tem que mostrar isso para as pessoas. Só que, assim, ao mesmo tempo que eu gostava da ideia, eu falava, acho que isso aí não é pra mim, não. E é a mesma questão, a questão do Instagram. Eu nunca fui muito ativa no Instagram, sempre gostei de postar foto, mas nunca de estar ali, oi gente, bom dia, bibibopopó. Só sei que assim, eu gosto da ideia, apesar de não ser muito a minha praia. Então assim, ao mesmo tempo que eu já tive vontade, eu já não ligava tanto, sabe? Mas o Rainha das Rosas, ele veio pra falar assim, será mesmo que você não tem vontade? Então assim, eu ainda fico nessa dúvida. É difícil. Mas assim, com relação aos seus sonhos, Camila, você pode fazer o que você quiser. Ah, com certeza. A vida tá aí para frente né? E assim, você ganhou o concurso, você tá eleita Rainha das Rosas. Eternamente. Dali para frente, como que foi os dias seguintes assim? Foi louco, foi maluco. Por quê? Uma das coisas que eu quero muito conversar com as meninas também, e isso é um assunto que eu quero deixar assim bem exposto, vai ser a primeira vez que eu vou falar isso ao vivo e a cores, pro público ouvir. É muito a minha opinião. Ai, mas é porque você não tá tendo oportunidades. Mentira. Eu vou falar isso porque realmente é a minha opinião. Os dias foram muito turbulentos. Por quê? A minha avó de Macaé estava aqui, né? Então eu já estava priorizando dar essa atenção para ela. Só que ao mesmo tempo, nossa, meu telefone, eu tava com outro telefone, ele travou de tanta mensagem, fora que eu tive muitas oportunidades de parceria. Muita parceria. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu já sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. Então, assim, nos primeiros dias foi um louco, porque o pessoal via 2 passos que eu dava na rua, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Foi um momento, assim, super celebridade, fora a questão das parcerias. Porém, isso que eu quero falar ao vivo e a cores aqui, uma hora, isso murcha, né? Tem fumaça, mas não tem fogo. Então, a questão das parcerias foi ali. Foi diminuindo.
Só que isso é uma das coisas que eu quero falar muito com as meninas esse ano, é que eu até conversei com o Juan, porque quando as parcerias começaram a murchar e eu comecei a ouvir comentários de pessoas falar, se ela é tão boa rainha, por que ela não tem tanta parceria? E assim, por um momento eu falei, caraca, e isso assim, recente, sabe? 1 mês, 2 meses depois de eu ter sido coroada. E era uma coisa que tava mexendo comigo, porque assim, será realmente que eu não sou uma boa rainha? Só que depois eu parei pra reparar, depois do Juan conversar muito comigo, eu parei e falar assim, gente, uma rainha não se resume em parceria. Porque ninguém ali foi coroado por ter tantas parcerias. Não, eu fui coroada por mérito. Uma rainha, ela não é uma boa rainha se ela tem muita parceria. Ela é uma boa rainha por ela ser uma boa pessoa, por ela saber se comportar diante as pessoas, diante de pessoas superiores ou inferiores a ela. Então, assim, do que adianta você ser uma pessoa muito boa durante as telas, igual a gente está sendo aqui, e chegar pessoalmente e não saber te cumprimentar? Eu não saber me comportar diante a você. Então, assim, foi um momento muito bom. Só que, igual eu falei, tem fumaça, mas não tem fogo. Não teve fogo. Ou tem, eu também não percebi. Mas eu faço muita questão das parcerias. Eu sempre tento estar ali aceitando todas até o meu limite. Só que, assim, chega um ponto que as parcerias vão diminuindo. E pra mim tá tudo bem. Porque eu sou uma boa pessoa. Eu sei que eu sou uma ótima rainha, sabe? Então, assim, foi muito louco. Nossa Senhora, eu não tinha tempo nem pra mim. Mas foi ótimo, é inesquecível. E assim, você falou uma coisa muito legal, importante, na verdade, que assim, ser legal na frente das câmeras é muito fácil. Sim, com certeza. Agora, o negócio é quando tá... Cara a cara. Quando a câmera tá desligada. Uma das coisas que eu falo, assim, igual eu falei, deixei bem claro que eu sou uma pessoa muito estressada, sabe? Não é muito estressada. Eu tenho pavio curto. Então, tipo assim, começou muito de picuinha, começou muito com encheção de saco, pra mim já deu. Eu já falo na lata. Nossa, o Alexandre e a Tati falam muito com isso, Camille, você tem que segurar essa sua língua. Por quê? Tem certas coisas, tem gente que escuta e fica calada. Eu não. Eu escuto, se eu não gostei, eu vou falar contigo. Olha, não gostei da forma que você se comportou, não gostei da forma que você falou. Eu não te dei esse tipo de liberdade, pipipopopó, sabe? Então, assim, eu sou esse tipo de pessoa e a minha falecida sogra, ela me adorava por esse motivo. Inclusive, eu lembro que uma das memórias que eu tenho dela, ela falou assim, uma ocasião que aconteceu durante o ensino médio, ela falou assim, sabe que eu gosto de você? Ela falou assim, porque você não tem papa na sua língua. Se você não gosta, você fala. E é isso que faz você ser diferente das outras pessoas. E eu vi que isso é realmente um traço muito bom meu. Por quê? As pessoas, elas olham, elas veem a rainha como uma verdadeira majestade. E eu realmente sou uma verdadeira majestade. Só que nem sempre a majestade está de salto, nem sempre a majestade está ali no seu melhor dia. Igual uma das coisas surpreendentes que eu recebi no meu Instagram quando eu ainda postava, sabe? Hoje em dia eu tô meio sem tempo, mas eu sempre tento postar. Eu vou arrumando a minha casa, eu lavando a minha vasilha, e as pessoas falam assim, caraca, você lava vasilha? Eu falo, lavo, assim como eu também lavo roupa, eu lavo cabelo, eu tomo banho. É uma coisa, assim, muito surpreendente. Então, assim, é muito fácil você ser uma pessoa completamente diferente aqui. Mas chegar pessoalmente, você não saber ser metade daquilo que você foi de trás das câmeras. Então, eu falo assim, seja o mais transparente possível. E eu sei que eu sou completamente transparente em qualquer lugar que eu vou. Por isso que eu sou uma pessoa muito marcante, sabe? Eu gosto muito de falar disso. Camila, mas por que você se acha uma pessoa muito marcante? Porque assim como eu tô agindo com você aqui, se uma pessoa me parar e falar comigo de qualquer outro jeito, eu vou agir desse mesmo jeito. Porque eu sou assim, sabe? Sou uma pessoa completamente transparente. E eu acho que isso é muito importante mesmo para qualquer ocasião da vida da pessoa. Você falou, eu acho que a pessoa ter a sua personalidade faz toda a diferença. Sim, sim. Porque às vezes você quer agradar demais, você acaba sendo prejudicada. Aquela famosa comparação idiota. Nossa, eu falo isso, mil desculpas pela palavra, mas, tipo assim, igual eu falo, é uma comparação muito idiota, porque no fim das contas, cada pessoa é uma pessoa. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. E uma das coisas que, tipo assim, apesar de eu ter tirado coisas muito parecidas, né, que foi a roça da nossa rainha de 2022 e o patrocinador da nossa rainha de 2023, somos 3 rainhas completamente diferentes. Você olha pra Thaís, caraca. Você olha pra Helena, caraca. Você olha pra mim, caraca. Tipo assim, são pessoas com 3 personalidades completamente diferentes. E 3 rainhas. E sabe uma coisa legal? Que quando a Thaís Milena foi eleita rainha, eu fui uma das primeiras pessoas a entrevistar ela. Sério? Sim. Que bom. Na verdade, foi a primeira cobertura da Festa das Rosas do canal. O canal que ainda se chamava Mais Carandaí, né? Hoje ele se chama Cidades em Cena. Mas foi a primeira cobertura de Festa das Rosas nossa.
E a Thaís Milena, eu entrevistei ela assim que terminou, eu a entrevistei. Ela vai estar com a gente num dos próximos episódios do podcast também. E, aliás, até já fica aqui o convite para Helena Mota também estar aqui. Afinal de contas, temos que trazer a realeza aqui para participar, para a gente poder Sim. saber como que foi essa experiência para elas, né? E eu até perguntei para a Thaís assim, Thaís, você lembra que eu fui uma das primeiras pessoas a te entrevistar? Ela falou assim, olha, você me desculpa, mas eu não lembro, porque na hora é tanta coisa. Você não lembra. Aí eu até mandei o link da cobertura para ela ver. Nossa, olha, você falou dessa questão da Thaís. Pra você ter noção, eu lembro que assim, veio muito repórter da entrevista, muito repórter, veio muita gente tirar foto. Pra você ter noção, teve muita gente que eu não consegui tirar foto. Mas a única pessoa que eu lembro, gente, eu esqueci, a Thaís Milena até trabalha com ele. Eu esqueci o nome dele, ele é até de Belo Horizonte. Ele, muito gente boa, e ele é a única pessoa que eu lembro. Pra você ter noção de tanta adrenalina, ele é a única das pessoas que eu lembro, e mesmo assim, porque quando eu fui tirar foto com a Hungria, ele estava na fila conversando comigo com o Juan. Então, assim, ele é uma das poucas pessoas que eu lembro do dia, de tanta euforia que é. Eu imagino que... Não, porque é um momento, assim, de uma explosão de emoções e todo mundo querendo cumprimentar, todo mundo querendo falar e você perdida dentro daquele redemoinho de coisas, e assim, né? Uma das características da Camille, que graças a Deus isso prevalece como rainha, eu sempre gostei muito de multidão. Nossa, adoro povão. Sempre gostei de estar ali no meio da bagunça, bora abraçar todo mundo, tirar foto com todo mundo. Eu sempre gostei disso. Só que no dia foi tanta coisa que eu não consegui descer para tirar foto com as pessoas. Eu lembro que eu só consegui tirar foto durante a trajetória atrás do camarim até o camarim do Hungria. Até lá eu consegui tirar foto com as pessoas. Depois disso, não. No domingo, aí eu consegui. Eu tive a parada, né? Eu tava desfilando com a Helena nos carros de rosas. Uhum. E aí a gente teve as paradas para tirar foto com as pessoas. Mas assim, eu sempre gostei muito disso. Então, graças a Deus, eu sempre tava ali tirando muita foto, fazendo muito vídeo. Ai, eu adoro. E Camille, é o seguinte, você participou, como rainha eleita, do Sonho de Natal. Sim. Essa festa incrível. Fabulosa. Graças... E aproveitar aqui, só que nós vamos falar dele, Carlos Du, estamos te esperando aqui, mas aqui, nós vamos ter novidades em breve, mas não podemos falar. Vamos ter novidades em breve. Carlos Du, queremos você quando essa novidade se tornar realidade. Então, já fico... todo episódio eu estou chamando ele, porque eu vou trazer ele precisa vir conversar com a gente aqui. E você participou do Sonho de Natal, que foi essa festa, foi esse ano para mim... Foi fabuloso, né? Fabuloso. E você desfilou, né? Nas duas paradas de Natal. Você desfilou em outras oportunidades também. Sim, eu acredito que eu desfilei umas 4 vezes. Acho que eu desfilei umas 4 vezes. Como que foi para você fazer parte também do Sonho de Natal? Foi uma loucura. Para mim, tudo isso, a palavra que para mim, assim, é loucura. Loucura e felicidade. Por quê? Foi a minha primeira vez acompanhando o Sonho de Natal de perto. Porque todo ano eu falo assim, eu vou subir no centro para assistir, eu vou subir no centro para ver, e nunca vou. Só que esse ano, além de necessário, eu queria estar ali. Assim como eu deveria, eu queria estar ali. Então, assim, pra mim, foi uma coisa assim, sentimento de criança. Sabe quando você dá um pirulito pra uma criança? Eu tava desse jeito. Principalmente porque eu via as pessoas... Eu via o Papai Noel, eu via as 2 rainhas sentadas do meu lado. Eu via aquelas coreografias lindas. Nossa, o centro estava decorado de uma forma, assim, literalmente fabulosa. Então, assim, foi inesquecível. O Sonho de Natal, para mim, durante todo o meu trajeto até hoje, durante todo esse trajeto de Rainha das Rosas, vai ser uma das coisas mais marcantes para mim, é o Sonho de Natal. Porque além da decoração, é uma sensação, para mim, o Natal é a época mais linda do ano, sabe? Eu amo o Natal também. Pra mim, o Natal ele é a época mais linda do ano, porque assim, as pessoas, ao meu ponto de vista, as pessoas se perdoam, a família tá sempre muito unida. É um momento que assim, a casa tá quentinha, sabe? Pra mim, é aquele momento de felicidade, é aquele momento que a felicidade reina. Então, assim, pra mim, o Sonho de Natal, ele foi um momento que assim, eu nunca imaginei viver e eu vivenciei. Então, assim, vai ficar marcante e marcado no resto da minha vida. Porque, assim, o Sonho de Natal foi fabuloso, fabulosíssimo mesmo. Eu imagino.
E assim, Camille, depois você falou questão de parcerias e tudo, como que está sendo para você profissionalmente ter sido eleita Rainha das Rosas? Assim, o que o título está revertendo para você em termos profissionais? Está revertendo pensamentos. Por qual motivo? Eu sempre tive muita vontade de fazer psicologia, né? Sempre falei assim, gente, apesar de psicólogo não falar muito e escutar muito, eu sempre achei que o fato de eu ser muito comunicativa faria eu ficar no ramo da psicologia. Porém, o Rainha das Rosas, ele me causou um sentimento de reviravolta dentro disso, porque eu conheci pessoas do ramo da comunicação. Eu conheci o Marcelo Ranier, da Rádio Sucesso, e assim, eu sou eternamente grata àquele ser humano. O Marcelo, ele tem um lado do meu coração, eu tenho um carinho surreal por ele. Eu conheci ele, assim, de uma forma muito inesperada, e ele é uma das pessoas que anda me ajudando, sempre me ajudou muito desde que me conheceu. E assim, quando eu conheci o Marcelo e ele me colocou para fazer alguns anúncios na rádio, ele começou a despertar um sentimento assim, você fala muito, você já pensou em fazer comunicação? Olha, eu acho que você se destacaria muito nisso. Você é muito comunicativo, você vai se dar bem nessa área da comunicação. Sim, então assim, ele, não só ele, mas como assim, o Alexandre, o Giovanni, ver o Giovanni apresentando, inclusive eu tenho novidades em relação a apresentações que no final do nosso podcast eu vou contar, mas isso deixa só em primeira mão? Em primeira mão. Vamos ter furo de notícia hoje aqui no nosso Um Papo a Mais. Fica só por isso, galera, só por isso. Olha, vale a inscrição, vale o joinha, vale o comentário, vale compartilhar. Gente, a Rainha das Rosas vai nos dar em primeira mão novidades do futuro profissional dela, hein? Agora, mais do que nunca, vale ficar aí para acompanhar. Continua, Camille. E eu vendo essas pessoas, despertou um sentimento em mim em relação a essa questão da comunicação. Então, assim, pensando bem, assim, assado, eu falei, por que não tentar, sabe? Então, durante esse ano da minha trajetória do Rainha das Rosas, eu pretendo ver o que eu vou fazer. Como eu disse, eu vou deixar de última mão, porque tem uma coisa que vai me fazer, tem uma coisa que eu vou contar, né? Que vai ser uma coisa que eu falei que contaria no meu Instagram em breve, mas eu vou contar hoje em primeira mão. Que eu vou fazer aqui, agora, nessa semana agora, eu vou estar fazendo, e isso talvez me faça decidir o que eu vou fazer futuramente. Então, assim, eu tô muito ansiosa para contar e também tô muito ansiosa para fazer. Então, vamos deixar isso pro final. Vamos deixar o melhor pro final. E, Camille, é o seguinte, você tá vivendo uma situação nova, porque se você está no holofote, vai continuar no holofote até outubro, quando você vai passar a coroa. Coroa. Na verdade, não. Você não vai passar a coroa. Você vai coroar a próxima Rainha das Rosas, que nós estaremos lá fazendo aquela cobertura e também vai ter novidades lá na frente, então aguardem aí. E como que você espera que esse ano se desenvolva para você durante o seu reinado? Da maneira mais leve possível. Da maneira mais leve e feliz possível. Eu tento fazer de tudo para que qualquer coisa que eu faça como rainha ou como Camille tenha um toque de felicidade, sabe? Para que depois eu pense, caraca, eu tava muito feliz. Então, assim, durante todo esse processo, eu quero que seja um processo muito leve, muito feliz. Por isso que muita coisa eu nem esquento cabeça, sabe? Igual eu falei, tem certos episódios, tem certos comentários que, assim, a gente fica martelando. Mas depois eu falo, deixa isso pra lá, sabe? Não vale a pena. Então, eu quero que seja um processo muito leve, muito tranquilo e muito feliz. Uma das coisas que eu acho que eu acabei comentando aqui é que, assim, é muito diferente, né? Quando você é rainha e quando você ainda é princesa, porque quando você é princesa, você tem contato com as outras meninas. Então, assim, eu já estou ansiosa, não para poder coroar outra pessoa, mas eu já estou ansiosa para ter o contato com as minhas futuras 15 princesas. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra ver quais meninas vão nas seletivas, como vai ser o processo. Tô super ansiosa porque, assim, eu gosto, igual eu falei com você, eu gosto muito de estar no meio do povão, gosto sempre de estar ali no meio de todo mundo. Então, eu quero estar ali, sabe, tendo contato com outras meninas.
Apesar de eu adorar esse processo de rainha, porque é surreal, mas assim, eu gosto muito de contato com outras pessoas, de poder transparecer todo aquele sentimento, tudo aquilo que eu já passei, quais serão os meus conselhos e tudo mais, sabe? Então, assim, eu quero que seja um processo leve em relação a tudo. Que tem que ser. Sim. Né? E assim, em algum momento nesses últimos meses, já você sentiu o peso da responsabilidade de carregar o título de Rainha das Rosas? No momento, agora, eu estou sentindo o peso da coroa, porque eu posso dizer pra vocês, gente, o que a Helena e a Thaís diz, pode, eu confio pra vocês, é verdade, a coroa realmente pesa. E não pesa pouco não, tá? Pesa muito. E assim, por quê? O que que acontece? Eu sou muito comunicativa, isso é fato, né? Isso a gente consegue ver. Porém, o que que acontece? Estar diante o público, eu dou uma tremida na base. Eu fico assim, nossa senhora. E assim, a Rainha das Rosas, ela tem que estar diante o público. E você estar diante o público fora de Barbacena é outra coisa. Porque você representa Barbacena. Igual ao nosso querido cerimonialista, o Igor, né? Igor Rezende. Ele é um grande cerimonialista daqui de Barbacena. Ele também faz os concursos de Miss, Mister, Broto, Brotinho. E ele me levou para ser jurada em outra cidade, né? E eu estava como Rainha das Rosas, assim como eu já fui jurada em outras cidades. Então, assim, pra mim, esse foi um peso, sabe? Sentir o peso da faixa e da coroa. Porque realmente não é só uma faixa, não é só uma coroa. É o peso de você saber representar a sua cidade da forma correta quando você não estiver dentro dela. Então, assim, como você se comporta sabendo que Barbacena está sendo representada por você? Então, assim, eu senti esse peso. Quando eu estava lá diante do Igor, quando o Igor estava ali não só para me avaliar, mas também para ver como eu reagiria, como eu agiria, como eu também já estive, né, sendo jurada em outros momentos sozinha. Então, assim, já senti o peso, sim. E assim, deve ser uma coisa bem, assim... Tem hora que deve assustar um pouco. Ah, com certeza. Teve momentos que eu olhava assim e falava, nossa senhora, será que eu fiz certo? Será que tá bom? Será que... Nossa, eu fiz... Ah, não sei. É literalmente um mix, sabe? Bate um medo de você tá representando a sua cidade da forma errada. Mas eu acredito que, assim, você não foi coroada à toa. Por algum motivo ali, algo te encantou, não só na cidade como nos jurados. Então, assim, eles colocaram em você uma confiança. Então, cabe a você agir da forma certa perante outras relações, outros momentos. Então, assim, pesou, mas eu sempre tento manter a tranquilidade. Então, assim, apesar de ter pesado, eu falo, não, eu sei que eu dei o meu melhor, então tá bom. O importante é isso. E, Camila, assim, o futuro, vamos falar assim, agora, em algum momento você já imaginou o pós-reinado, assim? O que você imagina? Você já conseguiu visualizar, já parou para pensar nisso? O pós-reinado, como que vai ser? No começo, eu quero que seja um período tranquilo. Um período assim, vou descansar a mente, não vou me preocupar agora. Talvez ir pra praia. Eu sou louca da praia, sou louca do mar, louca da água. Adoro praia. Então, assim, talvez eu queira viajar um pouco, descansar, pra depois realmente pegar firme, sabe? Talvez, assim... E literalmente descansar um pouco e depois pensar, o que eu vou fazer agora? Mas no momento eu penso em descansar no começo e depois pegar firme em algum estudo, no trabalho, sabe? Eu acredito que, assim, realmente tocar a vida, mas nunca esquecer que eu fui a Rainha das Rosas. Porque pra mim, a partir do momento que, assim, outra pessoa foi coroada, agora é a hora do mérito dela, sabe? É a vez dela de brilhar. Então não tem por que sempre eu estar ali, sabe? Tentando sempre tocar no assunto ou algo do tipo. Porque, assim, eu acho muito bacana eu sempre estar ali. Saber que eu fiz parte do Rainha das Rosas, representar a minha cidade fora, falar e tudo mais. Só que, assim, tentar estar ali não é mais o meu foco, sabe? Não é mais o meu futuro foco. Então, assim, eu acredito que eu vou pensar mais em focar em mim, trabalhar... crescer mais no meu Instagram, já que, assim, o meu nicho no Instagram é muito cabelo, sabe? Se Deus quiser, vão lá me seguir, pelo amor de Deus, @camille.dias. Nós vamos deixar na descrição do vídeo Quero muito, todos por favor, vão lá me seguir. Inclusive, se Deus quiser, eu pretendo fechar parcerias com parceria com marcas de cremes grandes, se Deus quiser, já que o meu nicho é cabelo no Instagram. Prefiro crescer o meu Instagram também, sabe? Trabalhar muito com isso. Porque, assim, é uma área que eu gosto. Mexer com cabelo, assim, é uma coisa que eu particularmente...
Foi um sentimento que despertou em mim e eu particularmente adorei. Então, assim, eu pretendo muito nisso também. Viajar, estudar, crescer, viver em paz. Isso, sabe? Ter um pós-reinado leve. Leve igual a Camille, uma versão Camille Sara. Ah, isso é bacana. Camille, poxa, você acredita que já tem 1h10 que nós estamos aqui conversando? Nossa senhora, passar rápido, hein? Não, eu falo para costumo falar com o pessoal, com convidados, que às vezes o convidado chega aqui nervoso, assim, nossa, será que eu vou conseguir? Na hora que Passa rapidinho. Você viu? Passou muito aqui, rápido. A gente nem viu. Uhum. E ainda tem coisa para falar ainda. E assim, Camille, quando você, às vezes, assim, igual hoje você está fazendo bastantes trabalhos aí na área, né, tanto, não só da área da beleza, mas também em vários comércios da nossa cidade aqui. E apareceu já algum convite de das cidades vizinhas, de outros lugares? Pra quê exatamente? Para você fazer trabalhos de divulgação? Já sim. Já apareceu em 2 cidades daqui, fora de Barbacena. Eu cheguei, a gente já chegou até a conversar. Só que assim, foi algo que vai conversando, e a gente não decidiu nada. Convite eu recebi sim, sabe? Já recebi convite pra representar a Miss. Tipo assim, é Miss Carandaí, um exemplo, sabe? Da minha cidade. Então, já recebi o convite. Já recebi convite também de desfilar em outras cidades, não só como Rainha das Rosas, mas representar aquela cidade, de fazer provadores fora, já assim, foi algo muito bacana e que eu nunca imaginava que fosse acontecer, sabe? Por um momento eu achei, caraca, vai ser só em Barbacena, mas não. O pessoal de fora também soube e ficou muito interessado. Ah, que bacana. Camille, olha só, você é uma pessoa fantástica, eu tenho acompanhado desde a sua coroação para cá, eu tenho acompanhado, né, a sua trajetória e tudo. E assim, agora chegou, pessoal, o grande momento. Ela vai revelar as novidades para nós. Conta pra gente, Camille, o que vem por aí? Como eu disse para vocês, quem sabe eu pretendo ficar no ramo da comunicação, certo? Uma faculdade de publicidade e propaganda, talvez venha por aí, se Deus quiser. Eu recomendo. Uma faculdade de publicidade e propaganda, comunicação, jornalismo, quem sabe. Porém, o que vai me deixar tomar essa decisão? Como sabemos, o Carnaval de Barbacena se inicia, entre aspas, agora na sexta-feira. Sim, sim. E eu serei a apresentadora. Oh, Esse que legal. ano de 2025, eu serei a apresentadora do Carnaval de Barbacena. Então, dependendo de como eu me sair ali, do sentimento que eu senti, da forma que as pessoas reagirão, quem sabe eu não tomo a decisão de uma futura faculdade. Mas assim, foi uma coisa que eu acabei não contando no meu Instagram, eu disse que contaria em breve. Então, para os meus seguidores que estão aqui me acompanhando, está nos acompanhando, né? Agora vocês já sabem, eu irei apresentar o Carnaval. Eu tô mega nervosa, não vou negar. Assim, inclusive eu tive uma reunião hoje em relação a isso. E o Ale, a Tati e o Giovanni estavam falando assim, mas você fez um discurso para tantas mil pessoas. Eu falo, gente, mas é tão diferente. É tão diferente porque, assim, durante o processo da Rainha da Só, a gente vai treinando. Essa questão do carnaval vai ser algo, assim, bem surpresa. Mas que eu tô mega ansiosa, sabe? Então, assim, essa é a novidade. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês gostem também, porque, assim, vai depender muito de como eu vou me sentir durante essa apresentação. E depois, então, a gente combina para você voltar, para você contar um pouco de como vai ser, né? Essa experiência à frente do Carnaval aqui de Barbacena, que começa oficialmente na sexta-feira. Isso mesmo. Camille, olha só, mais uma vez, muito obrigado. Mas antes da gente terminar, é o seguinte, eu costumo, igual já falei aqui, eu costumo assistir muitos podcasts, né? Mesmo para aprender também, para poder estar sempre evoluindo e sempre conduzir melhor o nosso bate-papo aqui. E é o seguinte, eu peguei uma dinâmica que eu assisti de um podcast, que é o seguinte, me descreva o seguinte cenário. O lugar perfeito, a refeição perfeita, com a pessoa perfeita. O lugar perfeito pra mim é a praia. Praia, mar, um sol bem quente. Inclusive, eu amo esse calor. O lugar perfeito pra mim é a praia. Pra mim, a praia transmite paz.
é assim, ela leva o que você tem de cansado. Pra mim, assim, água, cachoeira, praia, enfim, o lugar perfeito pra mim é a praia. A refeição perfeita, eu posso incluir a bebida? Não, fica à vontade. A refeição perfeita pra mim é composta por arroz, salada de alface e tomate, bife de boi bem assim, mal passadinho, ai que delícia, batata frita e, ai, camarão também. Ô! E Sprite. Inclusive, eu comecei a tomar Sprite com a Tatá do Portal da Cidade. Eu adorei, foi assim, um dos melhores refrigerantes que eu já tomei. E assim, ou Príncipe Negro, mas pra mim o Sprite ainda tá ali superior. Com a pessoa perfeita, eu acho que até sozinha eu me viro. Mas no momento, pra mim, a pessoa perfeita é o meu querido namorado, Juan Henrique, meu amor. Tinha que ser, Um né? beijo, eu te amo, é claro que eu amo. Pra mim, assim, uma praia com um prato desse na companhia dele, e eu não quero saber de mais nada, não. Ah, então fechou. Então, aqui já, como diz, deu bom, né? Ah, com certeza. Camille, olha só. Muito obrigado. Mas antes da gente terminar, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e fale para nós, seus súditos. A câmera é toda sua. Você quer que eu fale o quê? Fale o que está no seu coração. Manda uma mensagem para nós, seus súditos aí. Sejam leves e felizes. Sejam, como eu posso dizer, a pessoa que vocês, como eu posso dizer isso? Sejam aquilo que vocês queiram que o próximo seja. Sejam uma pessoa leve, sejam pessoas gratas e felizes, porque a vida se resume a isso. Eu gosto de falar assim, quando você assusta, a vida já passou. Se você pensar assim, nossa, será que eu devo fazer aquilo porque outra pessoa fez ou porque minha mãe pediu, pipipopopó. Não. Faz aquilo que o seu coração manda, sabe por quê? Só você vai saber o que vai acontecer daqui uns dias, só você vai sentir o peso daquilo daqui uns anos. Então, assim, viva da melhor maneira possível. Ah, inclusive tem um filme que eu quero indicar, já que eu tô falando isso. Viva a vida é uma festa, literalmente, sabe? Porque, assim, a vida é sua, é você que vai tomar as atitudes. Então, assim, seja feliz e viva da forma que você quiser. Camille, muitíssimo obrigado pela sua presença. Você é uma simpatia, é uma obrigada. verdadeira rainha. Muito tanto obrigada. que merece a coroa e a faixa que você ostenta. E, assim, que você colha, que a vida traga para você todas as flores de todos os tipos. Muito obrigada. E que você seja sempre essa menina. Eu vou falar menina porque, perto da minha idade, você é uma menina. Uma menina alegre, divertida, pra cima e comunicativa que você é. Muito e se eu obrigada. puder te dar uma sugestão, siga a área da comunicação. Pode você deixar. vai se dar muito bem. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Silvio, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme e eu espero voltar em breve. Não, as portas estão sempre abertas para você e de repente, quem sabe não vem algo mais aí no futuro conosco aqui do canal. Pode deixar. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, nós acabamos de acompanhar o papo com essa simpatia, que é a nossa rainha das rosas 2024, a Camille. E, gente, olha, eu tô com o coração até triste por ter que terminar o vídeo, mas a nossa live aqui, mas, né, infelizmente tá na hora. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando, se inscreve aí no canal, nós temos aquela metazinha de 10 mil inscritos para bater. Lembrando, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Isso faz toda a diferença. Com certeza. Né? O Instagram da Camille vai estar na descrição do vídeo. Então vocês vão poder seguir ela lá. Vamos acompanhar o reinado dela de perto. E, gente, ela deu aqui em primeira mão que ela será a apresentadora oficial do Carnaval 2025 aqui de Barbacena. Então, todo mundo para a rua para prestigiar ela, entendeu? Para incentivar ela a continuar na área da comunicação. Quero agradecer a Ponto BR Comunicação, a Tech Shop, a Estação Carandaí, Jomap, Gastrobeque, por apoiarem a gente, por estar sempre permitindo que esse bate-papo aqui, esse momento de troca de ideias aconteça. E agradecer também Papai do Céu, para que ele sempre
continue nos inspirando e nos guiando pelo caminho Amém. bom. Fiquem com Deus e quinta-feira, teremos um papo a mais, que será um aquecimento para o Carnaval 2025. Porque a nossa entrevistada de quinta-feira, gente, ela promete, Tudo. grandes coisas durante o Carnaval. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira, 8 horas da noite, com mais um papo a mais para vocês. Fiquem com Deus.